Shalom, paz aos irmãos de fé. Erev Tov, boa noite, irmãos. Boker Tov, bom dia. Ahatzohaim, boa tarde. Falo assim para que todos aqueles que forem assistir o vídeo recebam meus cumprimentos. Ok, meus irmãos? Muito bem. Deixa eu tomar um gole do meu chá aqui. Gostaria de estar compartilhando com os irmãos umas passagens na Bíblia que fala sobre a bebida. A bebida forte, incluindo o vinho e outras bebidas. Então quero estar lendo com os irmãos e quero que os irmãos prestem bastante atenção no seguinte. A Bíblia vai falar que a bebida ela é maligna, né? Ela pode levar uma pessoa, vamos dizer assim, a pessoa que é certa, a bebida pode levar essa pessoa a praticar coisas erradas, né? Então isso deixa claro que a bebida ela é do mal. Depois que eu ler esses textos com os irmãos, aí eu vou na questão do assunto, que eu tenho certeza que a maioria, ou se não todos os religiosos, eles conhecem de uma forma errônea o que o sistema religioso prega, ok? Então vamos lá, eu quero estar lendo com os irmãos aqui, primeiramente, Provérbios 23, Provérbios 23, do versículo do versículo 30 ao 35. Então o texto aqui diz o seguinte: para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra e como o basilisco morderá. Os teus olhos olharão para a mulher estranha. Veja bem, aí já começou o desvio daquela pessoa que encheu a cara, vamos dizer assim, né? No fim picará como uma cobra e como o basilisco morderá. Os teus olhos olharão para mulheres estranhas e o teu coração falará perversidade. E serás como que se deita no meio do mar e como o que jaz no topo do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei, aí então beberei outra vez. Muito bem. Provérbios 23, então do versículo 30 ao 35, como os irmãos já percebeu, né, a bebida ela não causa coisa boa. Agora vamos para, acho que ainda aqui no livro de Provérbios, vamos dar uma olhada no capítulo 20, se não me falha a memória. Vamos ver aqui, aqui mesmo. Capítulo 20, no versículo 1. Bom, eu vou lendo conforme fala do assunto. Eu acho que aqui é só o versículo 1 mesmo que fala. Então eu vou ler para nós aqui, ó, que diz o seguinte: o vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que neles erram nunca será sábio. Mais um texto que os irmãos percebem que condena, né, a bebida. Aqui principalmente está falando do vinho, que também é uma bebida forte. Ok? Agora vamos então estar lendo um texto no Novo Testamento, 1 Coríntios 6. Vou tomar mais um gole do meu chá aqui. Isso é muito bom. Então agora, irmãos, vamos ler 1 Coríntios 6, do versículo 9,
10, 9 e 10. 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. Diz o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? Não vos enganeis, porque nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Prestaram atenção, meus irmãos? Desculpa aí, prestaram atenção? Então aqui, ó, o que leva uma pessoa certa, vamos dizer, a fazer todos esses desvios de conduta? Como por exemplo, adulterar, o sadomasoquismo, né? A ser um maldizente, a praticar essas coisas erradas. O que leva? Então, o bêbado que está sendo dito aqui no texto é bêbado mesmo, cachaceiro mesmo. Porque tem uma outra parte na Bíblia que ela fala de bêbado, mas se trata do bêbado que se embriagou com o vinho da ira, que fala que se torna a doutrina religiosa, né? Então também no outro contexto, mas aqui nesse contexto está falando do bêbado da cachaça mesmo, porque está se referindo à bebida forte, ao vinho. Então é isso que eu quero que os irmãos prestem atenção pelo seguinte. Agora nós vamos ler o texto principal, que eu quero explicar para os irmãos. Tenho certeza que os irmãos, os religiosos num todo, eles já têm ouvido dizer que o Messias, o qual eles chamam de Jesus, transformou água em vinho para o povo beber naquela festa das bodas onde ele foi convidado. Pois aí está a pergunta, meus irmãos. Vocês precisam analisar. Porque, gente, se vocês viram que a bebida forte, ela é do mal, ela faz com que a pessoa erra, só faz desordem. E aí a pergunta que fica é o seguinte: tem cabimento de o Messias ter feito vinho para aquele povo todo lá daquela festa de bodas lá, encher a cara? É uma pergunta. Pois bem, agora eu vou estar lendo o texto no Evangelho de João, que é capítulo 2, João capítulo 2. Eu vou estar lendo para os irmãos do versículo 1, deixa eu marcar aqui, do versículo 1 até o versículo 11. Prestem atenção, meus amados irmãos de fé, que vocês vão perceber que o que vocês ouvem lá no sistema diabólico religioso é mentira. Eles torcem a palavra. Ou seja, o sistema religioso, meus irmãos, ele é do mal, ele é diabólico. As igrejas, o próprio Pai chama de Babilônia e nos diz o significado. Está em Apocalipse 18, 1 a 2. Ele chama então o sistema religioso, as igrejas num todo, de Babilônia, e diz: casa de demônios, de espírito imundo, lugar de tudo o que há de imundo e odiável nesse mundo. Isso é a Babilônia, é as igrejas. Então, meus amados irmãos, dentro do sistema religioso vocês não vão conhecer a verdade. Vocês vão estar sempre aprendendo mentira. Vocês estão aprendendo engano, entende? E a Bíblia, ela revela a verdade. Então por isso o Messias disse lá em João 5,39: examinai as Escrituras, porque nela está a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que eu não estou lendo a Bíblia, livro? Digo para os irmãos, porque eu tenho, busco no computador, que nem eu digo para vocês, as escritas mais novas tá cada vez mais lixo, tá uma bagunça, mas eu já conheço os textos que se referem às Bíblias mais antigas, como essa aqui é a ACF, né? Almeida Corrigida Fiel. Tem outra tradução aqui que é a Aras, Almeida Revista Atualizada. Tem também a Bíblia Católica, né? Então, qualquer coisa que não bate com aquelas escritas antigas, eu vou na outra que é mais antiga. Mas a base, a verdade, ela está mais intacta nas Bíblias de escrita mais antiga, ok? Então, meus irmãos,
Agora eu quero estar lendo para os irmãos aqui a parte que vocês aprendem lá no sistema religioso, que o Messias, o qual ele se refere a Jesus, que Jesus também não é o nome do Messias. O Messias se chamava Santo, né? Como Pai Criador, ele é o Espírito chamado Santo, e cá na terra como Filho da Virgem, o Messias Salvador, ele continuou se chamando Santo. Isso está na Bíblia também, esses textos, os irmãos têm que prestar atenção no que eu digo e depois confira na Bíblia, ok? Então a parte que prova que mesmo ele aqui na terra como homem, o Messias, ele se chamou Santo. Isso está lá em Atos 3,14, Apocalipse 3,7 e Apocalipse 6,10. O Santo verdadeiro, Santo é o seu nome, Santo verdadeiro, ok? Mesmo como Messias. E Atos 4,12, então o texto diz o seguinte: nenhum outro nome lhe foi dado debaixo do céu, cá entre os homens, para aquele por quem nós devemos ser salvos. Por quem que nós vamos ser salvos? Pelo Messias. Então, se nenhum outro nome foi dado para ele, debaixo do céu, aqui na terra entre os homens, e lá no céu como Pai Criador, o Espírito ele se chama Santo, então, aqui na terra como Messias, ele se chamava Santo também. Ok? Então, essa história de Jesus e Deus não tem nada a ver com o nome do Altíssimo Pai Criador. Só que isso é outro assunto. Aqui o que eu quero provar para os irmãos é sobre a dita cuja que diz que o Messias transformou água em vinho. Não, a Bíblia não fala isso. Então vocês prestem atenção no texto que vocês vão entender. É João 2, do versículo 1 ao 11. Então o texto diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia, e estava ali a mãe do Messias. Aqui está Jesus, mas eu não gosto de ler Jesus, porque como já disse para os irmãos, esse é um nome que foi colocado na Bíblia, para que através desse nome a sua fé, a sua adoração seja direcionada a deuses pagãos, né? No caso de Jesus leva a Tammuz, deus pagão adorado na Grécia, na antiga Roma, é outras coisas, mas o irmão um dia vai conhecer essa verdade. Então para mim é Messias, que significa ungido, né? Ou enviado, ou o santo mesmo, santo verdadeiro, Salvador. Ok? Então tá. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus, né, que é o Messias, lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe o Messias: mulher, que tenho eu contigo? Ou seja, o que eu tenho com isso? Né? Ainda não é chegada a minha hora. Aí a sua mãe, no caso a mãe do Messias, Maria, disse aos discípulos, aqui está serventes, né? Mas é que nem eu falo, a tradução muda, mas disse aos discípulos: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas, vamos falar mais claro para os irmãos entenderem, 6 potes de pedra para a purificação do povo judeu. E em cada um cabiam 2 ou 3 almudes, tem tradução que está escrito 2 ou 3 metretas, que significa 30 litros. Então, já dá para o irmão ter uma noção que cada um desses potes de pedra cabia 30 litros em cada pote desse, ok? Ok. Então disse-lhe o Messias: enchei de água essas talhas, ou seja, enche esses potes de água, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. Preste atenção. Encheram os 3 potes de água, e depois o Messias disse para o discípulo: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Prestem atenção o que a Bíblia diz, João 2, versículo 9. E logo o mestre-sala provou a água, meus irmãos. Presta atenção. E logo o mestre-sala provou a água feita. Olha a palavra, feita vinho. Então, esse é o ponto que os irmãos têm que prestar atenção, no que a Bíblia está dizendo. Porque, veja bem, se o Messias tivesse transformado em vinho aquela água, o texto não ia estar dizendo dessa forma. O texto ia estar dizendo que levaram para o mestre-sala e o mestre-sala provou o vinho que foi feito da água. Isso que o texto iria dizer. Mas o texto não está dizendo isso. O texto então está dizendo, depois que ele mandou os discípulos encher as vasilhas d'água, ele disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo o mestre-sala provou a água feita
vinho. Agora, o irmão tem que prestar atenção nessa palavra feita. Sabe o que é feita? Muitas histórias, às vezes, o sistema do gaúcho, principalmente, quando ele vai contar uma história, ele fala assim, de certa feita. Já ouviram isso? Pois é. Essa palavra feita, eu vou agora aqui no dicionário, até já busquei o dicionário aqui, mas eu vou procurar agora por irmão sobre a palavra feita, para vocês perceberem. Feita. Então a palavra feita, ela significa, tem várias traduções, mas aqui eu vou pegar a primeira que está dizendo assim, ocasião. Aí ó, de certa feita significa numa ocasião, só que essa palavra ocasião, oportunidade ou ocasião, ainda ela não me dá o que eu preciso para entender o contexto. Tá? Provou a água feita vinho. Então eu vou pegar agora essa palavra ocasião, que peguei da tradução do sinônimo da palavra feita, que está lá no texto, vou traduzir ela agora. Aí ela me deu, veja bem o que ela já me deu. Ela me deu momento, instante, átimo. Ó, a palavra feita, vou voltar no texto aqui só para os irmãos entenderem. Olha só o que diz aqui, ó. Opa, eu abri outra Bíblia aqui. João 2. Então tá aqui. E logo o mestre Sala provou a água feita vinho. Eu quero primeiro que o irmão entenda essa palavra feita, que daí eu vou continuar o texto. Eu vou ter que ler até o versículo 11. Isso aqui está no versículo 9 ainda. Então a palavra feita, que deu ocasião, daí eu traduzi a palavra ocasião, ela me deu então momento, instante e átimo. Mas, se eu quiser buscar mais para os irmãos entenderem, eu vou buscar agora da palavra átimo. Aí significa instante, ápice, momento, segundo, minuto, naquele ato, naquele minuto, naquele momento. Então o que significa isso, meus irmãos? Quando a pessoa bebia a água, no instante, naquele momento, no seu paladar, parecia vinho. Porém, era a água mesmo que eles estavam bebendo, gente. Então, meus irmãos, isso foi o primeiro milagre do Messias aqui na terra. O que ele fez foi fazer com que todas aquelas pessoas que estavam ali na festa das bodas, enchessem a barriga de água, pensando que era vinho. Esse foi o milagre do Messias, meus irmãos. Jamais que ele fez vinho da água para o povo beber. Entendam isso. A Bíblia nos revela essas verdades. Ok? Deixa eu tomar mais um gole do meu chá. Eu vou continuar o texto agora para os irmãos entenderem. Então, ok. Como os irmãos já perceberam, né? Já viram, já entenderam. Então agora, continuando, vou ler novamente o versículo do 8 em diante. E disse-lhes, tirai agora, tirai o quê? A água, né, do balde, coloca no copo, sei lá, e leva para o mestre Sala. E eles levaram. E logo o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera. Se bem, veja bem aqui, ó, se bem que os discípulos sabiam que era água que tinham tirado. E chamou o mestre Sala ao esposo, ou seja, ao chefe da festa, e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já todo mundo tem bebido bastante, então eles colocam o vinho inferior, ou seja, o vinho mais ruim. Mas você tem guardado o vinho bom até agora. E aí, agora o texto, o versículo 11 diz o seguinte, assim principiou o Messias os sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, ou seja, o seu poder, o seu milagre, e os seus discípulos creram nele. Vocês entenderam, meus irmãos? Então a Bíblia, ela ficou para nos revelar, para nos mostrar a verdade. Agora, o sistema religioso jamais vai fazer você entender. Então, como os irmãos, eu acho que ficou claro para os irmãos entender agora, meus irmãos. Eu sempre costumo dizer, não acredite em nada que eu estou dizendo, sem antes conferir na Bíblia. Eu gosto muito do texto de Romanos 10:17 que diz, a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra. E
o Messias disse em João 5,39 e 8,32: examinai a Escritura, porque nela está a verdade. Ela testifica a verdade, e ela testifica de mim, disse o Messias. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ok, meus irmãos? Então, os irmãos, assistam o vídeo, prestando atenção no texto, né, que eu li, foi Provérbios 23, Provérbios 20, né? E aí 1 Coríntios 6 e o Evangelho de João, capítulo 2, onde fala das bodas, né? Em que o Messias fez então no lugar do vinho, quando acabou o vinho, então ele fez os discípulos encher os 3 galões, o qual era de medida de 30 litros cada um, encher de água e mandou servir água para o povo. E o mestre Sala provou a água feita vinho, ou seja, de passar, naquele momento em que eles bebiam, parecia vinho, e assim foi principiado o primeiro milagre do Messias aqui na terra. Ok, meus irmãos? Então, fiquem na paz do Pai Eterno e examinem a Bíblia com atenção e fé, que a vocês será revelado toda a verdade. Ok? Abraços, até a próxima.